Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. Tudo bem? Espero que sim, que seja tudo bem. Já vou pedir para você deixar o like neste vídeo. Se por acaso não for inscrito no canal, considere se inscrever. E se quer ver relatos que não tenham assombração, né, que não tenham foco no sobrenatural, mas relatos de histórias muito interessantes e muito emocionantes, vai lá para o meu outro canal, o Conto pra Ana, o link tá aqui na descrição, ok? Então vamos com os relatos de hoje, lembrando que todos os relatos já estão com todos os nomes trocados, tá? E o primeiro é este: o que estava naquele Uber? Eita, é um moço que nos conta. Oi Ana, como você está? E o Matheus? E as crianças? E os assombrados? Espero que todos estejam bem. Ana, minha linda, o meu nome é fulano, mas você pode me chamar de Visconde de Sabugosa. Sem motivo nenhum, eu só achei engraçado mesmo. Mandei um relato há alguns dias, mas hoje eu me lembrei de outro. Esse é curto e tem como objetivo tentar achar uma resposta. O meu namorado mora a poucos quilômetros da minha casa e sempre que eu vou até lá, eu deixo para pegar Uber na volta, porque assim eu posso ficar até mais tarde. Nesse dia não foi diferente. Eu saí da casa dele por volta de 9 da noite. Acabei de confirmar na nossa conversa do WhatsApp, tá? Então ele saiu às 9 da noite. Eu sei que não é assim tão tarde, né? Mas nesse horário o meu bairro fica bem deserto já. Apesar de ser no centro de Salvador, parece uma rua de interior, sabe? Eu entrei no Uber e sentei no banco de trás, mas imediatamente eu senti algo estranho, como se houvesse mais alguém lá dentro. Era uma sensação muito forte e assustadora. O motorista estava em silêncio, como costuma acontecer. Só que não era apenas silêncio. Ele parecia morto. Tinha uma aura mórbida. O pescoço inclinado para frente, meio curvado. Não era só um homem de meia idade com má postura. Era um peso, um silêncio ensurdecedor. E aquela sensação terrível de um rosto me observando o tempo inteiro. Sobre essa presença, eu sentia que era observado por um rosto. Não me peça para explicar, porque eu realmente não consigo. Eu não via esse rosto, mas a sensação era tão intensa que era como se eu o visse. E era o rosto do motorista. Às vezes eu sentia que ele estava me olhando. Em outros momentos parecia que a presença vinha da mala, do banco da frente ou do meu lado direito, o lado da rua. Essa face tinha um olhar de raiva voltado para mim. Ele sentia isso, sabe? Em certo momento eu peguei o celular para tentar afastar aquela sensação, mas ela era tão forte que eu cheguei a achar que o motorista tinha virado para trás. Eu levantei a cabeça rapidamente e lá estava ele, olhando para frente, imóvel, naquele silêncio estranho, com aquele rosto que eu sentia me fitar. A casa do meu namorado é perto da minha, uns 15 minutos de carro no máximo, mas aquela viagem pareceu uma eternidade. Eu só queria sair daquele calabouço sobre rodas que ele chamava de carro. Lembro de ter mandado uma mensagem para o meu namorado assim que eu cheguei. Fui conferir, foi no dia 14 de junho de 2025, e eu escrevi assim: cheguei, amor, esse Uber não estava sozinho não. Que sensação horrível. Enfim, Ana, nada aconteceu depois disso, mas eu queria muito entender. Que sensação foi aquela? O que pode ter causado aquilo? O que estava naquele carro? Obrigado por ler meu relato, mando mais no futuro. Um beijo para você, muito obrigada. Eu acho que às vezes o próprio Uber, né, o motorista estava carregado com uma presença ali encostada nele e você sentiu isso. Tanto que você não relata que a coisa acompanhou você depois que você saiu do Uber. Parece que aquilo estava lá no carro dele. Algum peso, alguma coisa relacionada a esse motorista, né? Que você sentiu claramente ali.
o peso, aquilo te observando, aquilo não era algo amigável, mas não estava com você, né? Aquilo parece que era algo do motorista. Eu poderia até dizer que é algo que pode ter ficado ali, porque o Uber transporta várias pessoas, vai saber que tipo de pessoa transporta, que carga que essa pessoa carrega, e de repente pode ter ficado dentro do carro. Mas, como você relata muito a respeito dele ser estranho também, então eu penso que talvez o negócio está relacionado a esse motorista. Agora, o que? A gente nunca vai saber, provavelmente. O que vocês acham, assombrados? Deixem aqui as suas opiniões com respeito. E se já passou por uma situação parecida, conta pra gente. E vamos pro próximo relato, que é a Casa Verde. É uma moça que nos conta. Olá, Aninha, sou a fulana. Sempre quis dizer isso. Eu sou pernambucana, moro na cidade de Caruaru. Tenho 21 anos e assisto o seu canal desde os meus 14. Pode falar a cidade sem problemas, ok, já falei. Bom, eu morei em uma casa nessa mesma cidade que eu citei acima, onde carinhosamente ou não, eu e a minha irmã a qual carinhosamente batizamos de a Casa Verde. Por ela ser toda pintada de verde por fora e por dentro. Eu não me recordo bem, mas acredito que passamos cerca de 1 ano morando lá. Lembro que eu tinha entre 8 e 9 anos e a minha irmã entre 12 e 13. Morávamos eu, minha irmã e minha mãe. A casa ficava na mesma rua onde morava minha avó materna. E como minha mãe era sozinha para cuidar de nós duas, né, de 2 crianças, decidiu morar nessa casa que ficava apenas 1 casa de distância da minha avó. Assim, minha avó podia ajudá-la sempre que precisasse sair ou trabalhar, enfim. Essa casa verde era alugada e quem morava nela antes era uma senhora muito idosa que mexia com coisas pesadas, digamos assim. Fazia mal para as pessoas mesmo. Minhas primas que moravam naquela rua antes de mim já chamavam-na de a velha macumbeira. Olha, eu vou chamá-la assim quando precisar citá-la, tá? Pois bem, a velha acabou morrendo. Eu não sei se por doença ou velhice mesmo. E a minha avó deu a ideia à minha mãe de morar lá, já que ficava praticamente do lado de sua casa. Minha mãe, sem muitas opções, aceitou. O quarto da minha mãe era justamente o quarto onde a velha dormia. Já o quarto em que eu e minha irmã dormíamos era onde ficavam as imagens e onde a velha fazia os seus trabalhos. Eu era muito inocente naquela época. Eu não sabia o que era nada daquilo. Trabalhos, imagens religiosas, nada. A partir dali eu comecei a ver coisas. Eu comecei a sentir coisas. Lembro-me de pouquíssimas coisas, na verdade, que aconteceram antes de morar naquela casa, como se a minha memória tivesse sido apagada. Aninha, eu não sei explicar. Lembro-me de acordar certa vez chorando. Eu ficava em pé na minha cama e chamava pela minha mãe para que viesse me tirar de lá nos braços, porque eu tinha medo de pisar no chão e os gnomos pegarem os meus pés. Nesse dia, lembro-me de ter 9 anos, mas eu não sabia o meu nome, nem o nome da minha mãe, embora soubesse que ela era minha mãe. Também não sabia nem o nome de uma das minhas tias que estava lá. Era como se a minha vida tivesse começado naquele dia. Eu não lembrava de nada antes daquilo. Hoje, se você me perguntar algo sobre minha infância, eu não sei responder. Eu só tenho lembranças a partir desse dia. O dia em que eu acordei naquela casa verde chorando e pedindo à minha mãe para me tirar do quarto. Como falei, eu via uma espécie de gnomo, ou gnomos. Na verdade, eu não sei se eram realmente gnomos, tá? Mas era o mais próximo que eu conseguia associar. Eles eram pequenos, lembravam muito aqueles duendes do Harry Potter que ficam no banco. O mesmo rosto, os mesmos olhos, as mesmas orelhas, só que um pouco menores. Ana, eles corriam pela casa gargalhando, zombando de mim. Eu começava a chorar e a minha mãe me pegava nos braços, colocando-me no sofá da sala. Eu tinha pavor de pôr os pés no chão, com medo deles me pegarem.
E foi assim o ano inteiro em que moramos lá. Eu também tinha paralisia do sono. Sabe quando a gente finge que tá de olhos fechados e fica espiando? Então, eu não conseguia abrir mais do que isso, os olhos. Eu não conseguia me mexer, muito menos falar. Mas as lágrimas escorriam de tanto medo. Eu via uma mulher parda, de cabelos longos e pretos, lisos, usando um vestido vermelho com detalhes pretos. Daqueles bem armados. E ela girava na minha frente. Ana, eu tinha 9 anos. Eu era uma criança inocente, eu não saía para brincar na rua, eu não tinha amigos. A minha mãe, na época, ainda não era da igreja e nunca falava sobre religião com a gente. Eu não tinha conhecimento algum dessas coisas. Não tinha como eu imaginar uma mulher vestida assim. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu acredito que tudo indicava ser uma pombagira. Mas na época eu era só uma criança. Essa mulher, da minha paralisia do sono, girava segurando levemente o vestido pela cintura. Ela deu 3 voltas. Primeira volta, segunda volta e na terceira volta sumia como uma fumaça preta. E nesse exato momento eu tô toda arrepiada só de lembrar. E não era só a gente. Os nossos parentes, quando iam lá em casa, também viam vultos. Nós mesmas víamos vultos. Já chegamos até a ver essa velha macumbeira aí no basculante do quarto da minha mãe. Aquele que dava para a rua. Estávamos na área de casa, eu e minha irmã do lado de dentro e minhas primas na calçada, do lado de fora. O muro era baixo. Nossa mãe não deixava a gente brincar na rua. Se nossas primas quisessem brincar, teriam que entrar. Mas, Ana, ninguém em sã consciência queria entrar naquela casa, sabendo do que se passava lá. E dito e feito, enquanto brincávamos pelo muro, nós vimos o rosto de uma velha no basculante. Minhas primas gritaram e nós, do jeito que estávamos, abrimos o portão e corremos direto para a casa da minha avó. Nossa mãe estava trabalhando nesse dia, nós estávamos sozinhas. Ela disse que nunca viu nada naquele ano em que moramos lá, mas eu acho que ela viu sim. Só não quer contar. Depois que saímos, apenas mais uma família morou lá. Ficaram 6 meses e saíram também. Depois disso, a casa ficou abandonada por muito tempo. Ano passado derrubaram e construíram um galpão no lugar. Hoje vendem máquinas de costura lá. Bom, esse foi o meu relato, Aninha. Sempre tive vontade de mandar, mas confesso que bati uma preguiça de digitar. Espero que vocês gostem, não é tão assustador quanto os de muitos seguidores por aqui, mas na época me aterrorizou bastante. Hoje em dia eu amo histórias de terror, principalmente as que falam de espíritos e demônios. Eu queria que acontecesse alguma coisinha de terror comigo, só pra ter história pra te contar. Mas nada muito pesado, tá? Porque eu também sou medrosa. Obrigada pela oportunidade e até o próximo relato. Um beijo pra você, obrigada. Então talvez tenha ficado resquícios do que aquela senhora fazia naquela casa, né? Não sei se fazia direito, se deu tempo dela fechar isso, porque às vezes ela usava e tem meio que você deixa o negócio aberto ali, e quando você não vai mais trabalhar naquela casa ou, né, vai sair, você tem que meio que fechar o local para essas, né, essas coisas espirituais aí. E de repente, da forma que ela morreu, eu não sei como, ela não deu tempo de fechar isso, e por isso essas coisas ficaram ali ainda. Não sei. Deixem as suas opiniões. E vamos para o próximo relato, que é: eu quase tive uma viagem astral ou morri dormindo. Como assim? Uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados abençoados. Me chamo fulana, mas sei que serei chamada de fulana. E sinceramente seria um sonho ter o meu relato lido por você, Ana. Aqui está. Bem, meu relato não é longo, porém é interessante. Mesmo a Ana ocultando o meu nome, eu quero reforçar que a origem dele é indígena e não foi escolhido pela minha mãe. Na verdade, foi por um homem aleatório que ela conheceu em uma das consultas que fez grávida de mim. Sim, minha mãe até tinha um nome em mente,
Mas por algum motivo o homem quis opinar e disse: que tal colocar o nome dela de fulana? E a minha mãe gostou. Enfim, queria contar esse detalhe, pois até hoje eu tenho a sensação de que aquele homem tinha essa missão. Eu acho que meu nome me escolheu, já que anos depois descobri que provavelmente tenho ancestrais indígenas, pois a minha avó materna, junto com os meus bisavós, vieram de Rondônia até o Ceará para tentar a vida por aqui, perdendo quase completamente o contato com a família que deixaram lá. Enfim, vamos ao relato. Quem me contou esse acontecido foi a minha mãe, e ela tem vários relatos sobrenaturais, principalmente depois que virou evangélica, e esse dia foi um deles. Era um dia comum e a noite se aproximava. Minha mãe colocava a mim e as minhas irmãs para dormir, até que em algum momento eu perguntei se poderia dormir com eles, com meu pai e com a minha mãe. No quarto deles havia uma cama de casal e uma de solteiro. As camas ficavam encostadas nas paredes, deixando somente um espaço entre elas, sabe? Como um corredor. Minha mãe não negou o meu pedido, já que eu era pequena, e me deixou dormir lá. Lembro dela me cobrindo e dizendo: qualquer coisa é só me chamar. Pois bem, Ana, minha mãe relata que foi acordada durante a noite com uma voz dizendo: mamãe, eu já tô indo embora. Enquanto ela tentava raciocinar para entender o que estava acontecendo, ela me viu ali na beira da cama de casal, olhando para ela com um olhar triste e confuso. Ana e assombrados, quando ela olhou para o lado, para a cama de solteiro, onde anteriormente ela tinha me colocado para dormir, lá estava eu, deitada, aparentemente dormindo. Minha mãe ficou abismada com tudo aquilo. Como eu poderia estar deitada e ao mesmo tempo em pé ali na beira da cama dela? Na mesma hora, minha mãe não sabe explicar como, mas deu uma ordem para o eu ali de pé, dizendo para que voltasse imediatamente a se deitar, que eu não iria para lugar nenhum. Depois que ela deu essa ordem, a minha mãe relata ver o meu eu indo em direção à cama de solteiro e me deitando em cima do corpo que ali estava. No caso, o meu corpo. Minha mãe me contou essa história anos depois e eu fiquei em choque. Recentemente eu vi o relato de não faça promessas em viagens astrais e lembrei dessa história e resolvi te mandar, Ana. Pensando bem, talvez eu não tenha tido quase uma viagem astral, afinal eu era tão pequena. Por que uma criança seria convocada a isso, né? Não que você faça viagens astrais só por ser convocada. Acho que é meio que natural. Mas afinal, será que eu morri dormindo? Será que o meu espírito simplesmente quis dar uma voltinha? E eu, por obediência à minha mãe, quis avisá-la antes de ir? Não sei, mas que bom que o meu espírito avisou antes de ir. Obrigada, Ana, por ler o meu relato. Eu tenho outros envolvendo sonhos, como ter sonhado com uma entidade que se apresentou como Exu Caveira, e quando eu fui pesquisar, realmente existe essa nomeação. E eu não tenho contato com nenhuma religião de origem africana e nunca tinha ouvido falar sobre essa entidade. Estranho, né? Por isso, acredito que talvez algum ancestral meu tenha sido envolvido nessa religião, porque só isso que explica, Ana. Minha irmã mais nova também tem essas experiências estranhas. Mas quem sabe eu conte sobre isso em um outro relato. Um beijo pra você, obrigada. Deixa eu só retomar aqui. Então, eu acho que, assim, sair do corpo pode ser algo natural, né? E sendo criança, adulto, isso é possível. E acredito que você realmente teve essa facilidade, saiu do corpo, às vezes até se assustou realmente, quis avisar sua mãe ou ia sair por aí mesmo. Eu acho que é essa opção, né? Será que o meu espírito quis dar uma voltinha e por obediência foi lá avisar? Não acredito que você tenha morrido e voltado assim durante a noite, isso é mais complexo, né? Acredito que realmente tenha saído do corpo, então não foi a primeira vez, nem a última, né? Mas é a que você se lembra.
E aí a sua mãe viu isso. Simplesmente saindo do corpo. Com uma facilidade, talvez, para uma viagem astral. Interessante, né? Próximo relato, eu olhei pela janela e ele já estava me olhando. Quem? Como assim? Olá, assombrados, meu nome é fulano, é um moço que nos conta, meu nome é fulano e hoje eu preciso compartilhar algo que aconteceu comigo e que até agora me deixa arrepiado só de lembrar. Tudo começou quando eu e minha namorada nos mudamos recentemente para um condomínio. Aquele tipo de condomínio com vários blocos iguais, prédios baixos de 4 andares, tudo muito quieto à noite. A gente estava feliz de verdade porque ela morava em Mogi das Cruzes e finalmente a gente ia morar junto em São Paulo. Logo na primeira semana depois da mudança, eu comecei a ouvir uns barulhos vindo da janela do quarto. A janela do nosso quarto fica virada direto para a rua, não para dentro do condomínio. Então eu tentei não dar importância. Até hoje eu quero acreditar que não era nada. Mas teve uma noite específica, né? Aconteceu algo específico. Era por volta de 4 da manhã, minha namorada estava dormindo e como eu tenho insônia, eu só estava deitado ouvindo a TV baixinho. Depois de um tempo, eu comecei a ouvir um som de madeira arrastando no chão. Não foi 1 ou 2 vezes, não foram 5 vezes, foram muitas. Umas 10 vezes, pelo menos. Eu fiquei irritado na hora, né? Quem arrasta madeira desse jeito às 4 da manhã? Levantei para olhar pela janela. Quando cheguei à janela e olhei para a rua, eu travei. Do lado de fora do condomínio, na calçada, tinha um homem. Ele parecia ser morador de rua. Estava com 3 escadas amarradas uma na outra, como se tivesse feito uma escada gigante improvisada. E estava tentando apoiar aquilo no muro para fazer uma espécie de ponte da rua até um dos apartamentos. Sendo sincero, não parecia que aquilo ia funcionar. A montagem era torta, amarrada com alguma coisa que eu não consegui nem ver direito, e as escadas não estavam firmes. Mas isso nem foi o pior. O motivo de eu estar escrevendo isso aqui é o rosto dele. O rosto dele não era normal. Ele estava sorrindo, mas não era sorriso de gente normal. Foi um sorriso que eu nunca vou esquecer. Ele olhou para mim e parecia travado naquela expressão como se fosse uma máscara. A boca um pouco aberta, mostrando os dentes, um sorriso esticado demais e a cara inteira parada. Olhando para mim ali, eu senti que ele já sabia que eu estava ali antes mesmo de eu encostar na janela. Quando ele percebeu que eu estava vendo, reagiu muito rápido. Puxou as escadas de volta com força e uma delas bateu no muro e caiu para o lado de dentro do condomínio. A queda fez um barulho seco. Em seguida, ele correu, mas não correu para a rua. Ele correu na direção do bloco, para um ponto onde eu, estando no 3º andar, não conseguia mais ver por causa do próprio muro do condomínio. Eu fiquei alguns minutos parado ali tentando achar ele de novo no meu campo de visão. Ele não apareceu mais, mas eu consegui ouvir barulhos, passos rápidos, alguma coisa batendo, como se ele ainda estivesse ali, escondido. Eu tentei dormir depois disso e não consegui. Eu não quis acordar a minha namorada porque eu não queria estragar a noite dela nem deixá-la com medo logo na primeira semana morando comigo, né? Mas o sorriso dele não saiu da minha cabeça. Eu tô escrevendo isso agora e ainda sinto vontade de levantar e conferir todas as janelas da casa. Eu não tenho ideia do que aquele homem queria fazer. Se ele estava tentando invadir algum apartamento, se ele era usuário de droga, se estava surtado. Eu só sei que aquele olhar, daquele jeito travado, eu nunca vi nem nos piores filmes de terror. Nossa, menina, fiquei pensando aqui, não era realmente uma máscara que ele estava usando, que ele queria invadir alguma casa e botou alguma máscara para não ser reconhecido? Ou não, era o rosto dele mesmo, assim. Pensei também, um usuário de droga, tá ali, né, querendo descolar um dinheiro. Não sei.
Estranho, estranho. Próximo relato, o encontro à meia-noite. É uma moça que nos conta. Oi, Ana, tudo bem? Eu sou muito fã do seu canal. Este é o segundo relato que envio e espero que você e os assombrados gostem. Vamos lá. Eu tinha 18 anos e fazia faculdade à noite. A faculdade ficava do outro lado da cidade, bem longe de casa. Nessa época eu namorava um rapaz que morava perto da faculdade e quase sempre combinávamos dele me buscar no final da aula, que terminava aí por volta de umas 10 horas da noite. Ficávamos um pouco juntos, namorando, e depois ele me deixava no ponto de ônibus. Eu sempre me arriscava, ficando até o último minuto, né? E por isso muitas vezes chegava em casa pegando o último ônibus da linha. Mas naquela noite o azar veio forte. Eu perdi o primeiro ônibus e, por consequência, o segundo. Quando cheguei ao último terminal, o ônibus da minha vila já tinha partido. E aí eu me desesperei. A única alternativa era pegar outro ônibus que passava próximo da minha vila, mas ele me deixaria na beira da BR, uma rodovia escura e perigosa. E eu teria que atravessar um bom trecho a pé. Já era quase meia-noite, mas não tinha outra opção. Entrei no ônibus, liguei para minha mãe e contei o que tinha acontecido. Avisei que eu desceria na rodovia e que ela viesse me encontrar no meio do caminho. Apesar do medo, eu ainda estava feliz por ter visto meu namorado. Coisa de jovem inconsequente, né? Ai, meu Deus. Quando o ônibus parou, o cobrador olhou para mim e disse: "Moça, você não tem medo?" E eu respondi: "Tenho, mas minha mãe já tá vindo me encontrar." Aí eu desci e comecei a correr. O caminho era cercado por mato alto e passava por uma linha de trem. Sempre diziam que era perigoso, que às vezes ladrões se escondiam ali à noite. Eu corria sem olhar para trás, coração disparado. Quando finalmente vi as luzes da vila, me senti aliviada. Logo avistei uma senhora parada em frente a uma casa e aí eu desacelerei. Pensei, né? Ai, graças a Deus, ainda tem gente acordada. Posso andar tranquila agora. Minha mãe já deve estar chegando. Mas conforme me aproximei, algo me pareceu estranho. A senhora não se mexia. Parecia ter uns 80 anos, muito velhinha, parada na calçada, olhando fixamente pro nada, na direção da linha do trem. Achei aquilo estranho demais. Fui chegando devagar, com certo receio, e percebi que ela não piscava, ela não se movia, nada. Os olhos dela estavam completamente vidrados. Na hora, eu senti o meu corpo inteiro arrepiar. Um pensamento atravessou minha cabeça. Isso não é gente, é assombração. Saí correndo em disparada, morro acima, o coração quase saindo pela boca. Quando vi minha mãe vindo, abracei ela com toda a força, desesperada. Olhei para trás e não havia mais nada lá, a esquina estava vazia. Contei o que tinha acontecido e ela respondeu na maior naturalidade. "Ah, deve ser fulana que morreu semana passada, ela morava ali." Essa é ela. Depois disso, eu levei uma bronca por ter ficado até tarde e ter me arriscado daquele jeito, né? Minha mãe só disse assim: "Pior que assombração é gente. Então cuidado, né, da próxima vez." Ainda bem que você viu só assombração. Porque se fosse gente, aí sim você podia estar bem encrencada. Mais ou menos eu só dei uma continuidade ao que a mãe dela falou, tá? A mãe dela não falou tudo isso. A mãe dela só falou assim: pior que assombração é gente. E ela tinha razão. Enfim, Ana, este foi o meu relato. Espero que tenham gostado. Um beijo pra você, muito obrigada. Ai, gente, então, né? Nessas andanças aí de madrugada pelas ruas, quanta coisa não tá por aí. Eita, laia. Vocês já viram alguma coisa? Conta pra nós. E vamos agora para o próximo e último relato de hoje, desta coletânea de relatos, que é: será que fui abduzido? É o moço que nos conta. Olá, Ana, Matheus e toda a galera do Assombrado. Salve, salve. Eu adoro o canal, sou inscrito há muitos anos. Na verdade, eu acompanho vocês desde antes do YouTube e sempre fui muito fã.
Sempre pensei em mandar os meus relatos porque na minha vida aconteceram muitas coisas difíceis de explicar. Mas a vergonha e aquela sensação de isso nem é importante, me seguraram. Até porque para mim ver espíritos e coisas estranhas sempre foi meio normal. E antes que alguém diga que é loucura ou esquizofrenia, eu já fiz todos os exames possíveis, tá? Nunca deu nada. O que talvez só prove que normal eu não sou mesmo. Mas quem é, né? Bom, vamos ao relato. Eu sou de Sorocaba, nascido e criado aqui, e foi aqui que tudo aconteceu. Hoje é dia 11 de outubro de 2025 e eu estou com 41 anos, quase 42. Com toda essa onda do 3 e Atlas, essa história voltou com força na minha memória e eu decidi enviar. Tudo aconteceu em meados de junho de 1997. Era um dia frio. Eu estava no 7º ano, como chamavam na época. Tínhamos acabado de nos mudar para uma casa na rua tal, número tal, e eu lembro muito bem desse endereço porque passo em frente até hoje. Aquela casa não era normal. Aconteceu de tudo ali. Aparições, barulhos e, claro, o que eu vou contar agora. O terreno era enorme, 20 metros de frente por 50 metros de fundo, assim, de largura e comprimento. Nos fundos tinha 2 casinhas bem velhas, com forro caindo, tudo destruído, mas era o que cabia no orçamento. Morávamos assim, meu tio, a esposa e o bebê em uma casa e na outra eu, minha mãe e meu avô. Na frente, um pé de limão antigo. No meio do quintal, um abacateiro gigantesco. As frutas caíam e apodreciam, não dava para aproveitar quase nada. E ainda tinha uma estufa onde a gente trabalhava com mudas e flores. Eu estudava de manhã e de tarde ajudava minha mãe. Ela vendia lingerie, tupperware e algumas outras coisas. Era uma sexta-feira, voltávamos das entregas por volta aí das 6 horas da tarde. O sol já tinha ido embora quando entramos na rua de casa. E algo chamou minha atenção. A rua era uma ladeira e ainda faltavam uns 2 quarteirões até a nossa casa. Enquanto caminhávamos, eu vi uns clarões azul índigo atravessando as nuvens, como relâmpagos, mas diferentes. Era como se tivesse alguma coisa dentro das nuvens, indo de um lado para o outro. E eu comentei com a minha mãe. Vamos rápido, eu acho que vai chover, tá relampejando. Mas ela disse que não ia chover, que mal tinha nuvem, nem vento. Tá, chegamos em casa, minha mãe pediu para eu esperar no quintal enquanto ela ia ao banheiro. Guardava umas sacolas e trocava a bolsa antes de irmos comprar pão. E eu fiquei ali. E não passou nem 5 minutos até que o abacateiro começou a balançar inteiro. Galhos, folhas, tudo tremendo como se tivesse uma ventania forte. Mas não tinha vento nenhum. E então aconteceu. Uma luz fortíssima surgiu acima do abacateiro. Parecia o holofote de um helicóptero águia da polícia. Minha primeira reação foi achar que realmente era isso, um helicóptero. Mas aí caiu a ficha. Não tinha barulho nenhum. Silêncio absoluto. Corri até a porta e gritei para minha mãe vir ver. Mas ela achou que eu estava só apressando ela e nem deu atenção. Tomei coragem e voltei. Andei até debaixo daquela luz. Quando eu entrei no raio iluminado, eu senti uma coluna de ar subindo. Como se tivesse uma força me puxando para cima. Ai, o clássico sugador. Bom, olhei para cima, desviando da claridade, e eu vi uma nave metálica, enorme, cheia de luzes e formas estranhas. Parecia algo saído diretamente de Independence Day. Eu estava a 2 passos de entrar completamente na luz, quando me deu um estalo. E aí eu corri, me encostei no muro, cerca de 6 metros dali.
A luz intensificou e então em 3 movimentos rápidos para cima, sum, 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 ela desapareceu no céu. Houve um clarão, como uma explosão silenciosa, e sumiu. Eu fiquei sem ar por alguns segundos. Eu entrei em casa, bebi água. E se bobear, devia ter trocado a cueca também. Contei tudo para minha mãe. Ela disse que acreditava, mas acho que falou só para me acalmar. A gente foi na padaria e tocou a vida, né? No outro dia eu contei para a professora, mas só a parte da luz subindo, para não parecer um maluco. Ela disse que podia ser a morte de uma estrela. Bom, os anos se passaram e eu continuei vendo coisas no céu. Inclusive, o último avistamento aconteceu agora, em 8 de outubro de 2025, na frente da minha casa, outro bairro. O tempo estava fechado e entre as nuvens eu vi um objeto cilíndrico com várias janelas e luzes amarelas. Parecia que tinha gente andando lá dentro, inclusive. Meu Deus, que nitidez! Eu corri para pegar o celular, mas quando voltei a nuvem já tinha fechado tudo. E quando abriu novamente, o objeto havia sumido. Parecia ter uns 30 metros de comprimento. Mas nada se compara ao que vi naquele dia de 1997. Até hoje eu lembro como se fosse um sonho ou um filme. E eu sei que aconteceu. Minha mãe lembra de eu chamá-la, ela lembra de eu entrar correndo, de beber água e contar isso para ela. Se não fosse por isso, eu mesmo teria achado que eu sonhei. Mas no fundo eu sinto que algo mais aconteceu. E foi apagado da minha memória. A lembrança é nítida, mas parece que falta um pedaço. E esse foi o meu relato de hoje. Um beijo para você, muito obrigada. Muitas pessoas relatam isso, né? O avistamento e depois... Mas fica uma coisa estranha. Então, mas não houve lapso de tempo, né? Sua mãe também não deu por sua falta por um tempo... Mas essas coisas são misteriosas, né? Não sei. Até sua mãe, de repente, poderia estar envolvida e nem se dá conta disso. Gente, é muito interessante. Mas, então você viu, olha... Ai, tem tanto mistério, tanta coisa muito interessante em relação a visitantes de outros países, eu ia falar... outros lugares no universo, né? Esses casos de luzes, abduções, possíveis contatos. É muito interessante, tem umas histórias bem legais em relação a isso. Legais assim, né? Às vezes traumáticas, muitas vezes traumáticas. Então, é interessante, como eu contei num outro relato aqui, de repente, quer dizer, não sei se é, mas uma regressão, uma hipnose... Depende do caso, acho, para saber realmente o que aconteceu, né? O que vocês acham? É válido fazer uma hipnose, uma regressão? Não é legal? Tem gente que defende, tem gente que não. A hipnose para saber sobre isso. Me digam aí se já passaram por algo parecido. Olha só, gente, ele viu a nave ali em cima com a luz. Conta pra gente, tá bom? Se viram, se já presenciaram algo do tipo. Se for comentar, sempre com respeito. E se tiver uma história, envie o seu relato. Muito obrigada e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!